Boa noite, boa noite. Estou mandando aviãozinho para convidar todo mundo para nossa live agora, novamente. Mas, de novo, o título. Lu, preciso da sua ajuda para você falar se a gente está com áudio em eco ou não. Você me ajuda? Mais esperto que o diabo. Vamos voar, vamos lá, vamos lá. Aqui, essa águia maravilhosa. Cris, seja bem-vinda, Cris. Então vamos lá, vou chamar a Andréa Aleixo, maravilhosa. Mãe, ela é intraempreendedora, ela é artista, ela é, ela é cirurgiã plástica, ela é Olá, olá. maravilhosa. E aí? Parece que deu certo agora. Bora voar! Agora é só Yay! pra cima, gente. Ninguém segura a Ai, que gente. bom! É Então, horrível assim, você eu falar e não preciso escutar falar você tudo que falar ela de é. novo. Atrapalha. Ela vai se apresentar para nós contando exatamente tudo que ela é de maravilhoso, mas para mim ela representa muito, porque ela é guerreira, ela é uma mulher que inspira, porque ela é verdadeira, ela é autêntica, então assim, e o amor que ela tem por ela transborda, então isso é legal, né? As pessoas que transbordam são as pessoas que mais contribuem para o universo. Então, gente, vamos receber com carinho Andréa Aleixo, seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, amor. O que você quer que eu comece? O que você quer que eu comece a falar? Fala aí. Fala de você um pouquinho para De nós, um pouquinho de mim, você. de mim. Ó, eu sou uma pessoa que ama a natureza. Eu sou uma pessoa que ama a dora Cadê da. a Andréia? Volta, Andréia. Oi, você tá me Oi, ouvindo? tava. Congelou um pouquinho. Congelou? Você ama? Eu amo o templo que Deus deu para gente. Eu amo o corpo humano. Eu acho que por isso eu fiz cirurgia plástica. Eu gosto muito, tanto é que eu coloco nas minhas telas, nas minhas esculturas, sempre é o corpo, né? Eu gosto muito. E eu acho assim, quem consegue manter esse templo, quem consegue fazer a manutenção desse templo durante uma vida toda, merece todo o meu respeito, né? Porque a maioria das pessoas não tem noção do que tem e às vezes, sem estar percebendo, estão agredindo, né? Especialmente por causa do que acontece no mundo e elas vão num ritmo, né, que as pessoas, que as crenças do mundo se impõem a elas, então ela acaba entrando num ciclo vicioso e que atrapalha um pouco. Então eu sou uma pessoa que gosto muito eu respeito muito quem consegue se centrar pessoalmente e ter uma conexão com Deus. Eu sou médica há 25 anos, vai fazer 26 anos esse ano que eu me formei médica. Eu tenho 3 filhos, um dos quais eu já devolvi para J. Cristo, ele está cuidando para mim. Tenho mais 2 mais novos, que é a Caterine e o Frederic, tem 17 e 13 anos, fez ontem 13 anos, meu filho mais novo. Eu passei um tempo, morei nos Estados Unidos, porque eles têm também cidadania americana, e eu tive a oportunidade de ir. E lá, como eu não podia exercer minha profissão, eu fiquei aberta a novas oportunidades, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar quieta. Né? Quando eu não tinha o que fazer, né, porque eu estava à procura, eu ia pintar no lugar onde tem turistas, eu fazia quadros, eu vendia também para ganhar um trocadinho. Mas eu fiquei aberta e fui apresentada ao marketing de rede, coisa que eu não sabia nem que existia, porque eu fui colocada dentro de uma forma do que é considerado correto no mundo, né? E eu não sabia que existia um outro lado totalmente
livre de se viver e com a possibilidade de fazer renda residual. E foi quando eu fui apresentada a esse modelo de negócio que eu estou agora. Eu faço minha cirurgia plástica, minha medicina por hobby. Agora, na verdade, eu faço como acho que como qualquer médico gostaria de fazer. Vou falar bem a verdade, viu? O médico, ele tem o ideal, ele é idealista, como qualquer autônomo. Ele tem a vontade de promover saúde para o mundo, né? De salvar vidas. E essa coisa romantizada da medicina, isso é o que faz uma pessoa ser médico, querer ser médico. Um advogado, ele quer fazer justiça no mundo, né? Então, cada um com a sua profissão, ele tem um ideal. Mas quando você chega numa situação X da tua vida, depois que você já galgou um monte de passos, de degraus, você vê que esse não é tão romântico, né? E às vezes você fica assim, se lastimando um pouco, porque, puxa, não era bem isso que eu queria, e acaba tendo que entrar na corrida dos ratos, porque afinal de contas o boleto chega todo mês, né? Assim? E acaba você se deparando com esse tipo de coisa. A marketing de rede, ele me fez ser hoje a médica que eu idealizei para mim. Então, hoje eu tenho meus pacientes, mas eu não dependo dos pacientes monetariamente, né? Então, eu faço a minha medicina quase como um hobby, né? Uma coisa que é realmente do ideal, de poder proporcionar saúde, proporcionar, no meu caso, saúde até mental, né? Porque as pessoas que vêm procurar cirurgia plástica são pessoas que precisam, por causa de um problema anatômico, estão com algum problema social, enfim. Então, a gente acaba promovendo saúde nesse sentido. E eu consigo operar hoje quem eu quero, quando eu quero, se eu quero e quando eu quero, né? Então, bem Legal, né? maravilhoso. Então, essa é a Andréia. É a liberdade, né? É a liberdade que todo profissional quer, né? Se Liberdade de sentir livre para escolha. poder ter Exatamente. criatividade e produzir, né? Quando o olho brilha, a coisa acontece. Que legal. E Exatamente. nós, Exatamente. assim, André Aleixo escolheu um livro maravilhoso, né? Tá aí no comentário, né? E esse livro, ele traz muitos temas relacionados ao nosso dia a dia, né? A nossa realidade. Um deles é o fracasso, né? O próprio Napoleão Hill, quando ele escreveu esse livro, ele passou pelo fracasso, ele até fala: a hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora, né? E aí ele comenta, né? Que o fracasso seria uma bênção disfarçada. Comenta para nós, Andréia, você acredita que isso é verdade? Meu, só é verdade, né? Só é verdade. O fracasso depende muito do que você tem como meta, né? Se você tem uma meta de chegar, eu tô em Campo Grande e você está em São Paulo. Se eu tenho uma meta de chegar em São Paulo, de Campo Grande para São Paulo, e eu pego o meu carro e eu chego lá perto de Três Lagoas, Bauru, qualquer lugar, meu carro ele fura o pneu. Eu estou tendo um fracasso. Só que eu tenho que resolver este fracasso ou então contorná-lo porque eu tenho uma meta, que é chegar em São Paulo. Então, isso tem que ser com qualquer coisa na nossa vida, né? Você entender o fracasso como uma etapa a ser vencida é uma pessoa que tem uma meta. Então, uma pessoa que entende o fracasso como obstáculo e de repente tudo se fechou na frente dela, então é uma pessoa que não tinha para onde estava indo. Ela simplesmente se deparou, mas como ela não sabia nem para onde estava indo, ela estaciona. Então, isso determina a vida dela. E o que eu acho interessante nesse livro, aliás, esse livro ele tinha que ser estudado nas escolas. Eu quero falar bem a verdade para você. Porque o que o Napoleão Hill nesse livro fez, ele mostrou, na verdade, qual que é o mindset, o que é que uma pessoa, o que difere uma pessoa bem-sucedida de uma mal-sucedida, né? O que difere, o porquê que
ele ainda fala que 98% da população, o diabo fala, né? Porque é uma conversa entre o Napoleão Hill e o diabo. Se isso foi verdade, se isso foi uma alucinação, se isso foi... Não importa. Importa que ele é muito inerente e vale a pena ser estudado mesmo. Então, o diabo, ele fala que 98% da população está sob a gerência dele. Quer dizer, cara, 98% é muita gente, né? É muita gente. E só 2% não tá. E o que esses 2% faz para não estar sob a gerência dele, que ele não governa? É exatamente, são pessoas que têm metas. E as pessoas que têm metas são pessoas que pensam por si próprias. Não foi alguém que colocou meta na cabeça dela. Foi ela que decidiu aquela meta, independente da vertente da vida dela. Então, isso eu acho primordial. Teve um amigo meu, eu sigo um cara que ele é um cara assim, é uma águia também, né? Aquele negócio que águia, né? Adoro águia, aqui tem uma águia aqui atrás que eu pintei. E águia se conecta com águia, né, Júlia? Ele Com falou um certeza. negócio. Ele é uma águia, só que ele faz... ele é da construção civil. Ele é um construtor civil. E ele falou assim, olha que legal, o insight do amanhã dele. Ele falou assim, olha só, para você fazer uma casa, que isso eu mexo bastante, você precisa de primeiro, que tipo de casa que você quer. Aí você tem que pedir para um arquiteto colocar a casa num papel. Você precisa de um projeto arquitetônico, você precisa de um projeto hidráulico, um projeto elétrico, um projeto estrutural, um projeto... E falou um monte... Para isso daí ser colocado em execução para ela chegar numa certa data que você também... com o que você tem na sua mão, você sabe mais ou menos em que data que você vai conseguir esse intento. Então, assim, na vida é a mesma coisa. Se você não tem um projeto, você não vai chegar em canto nenhum. É igual você ter um terreno e fazer um puxadinho aqui, aí você faz um banheirinho aqui, aí você faz, e fica aquela coisa mal arrumada, né? Então, a vida, ou você coloca uma meta para você seguir, ou alguém vai te colocar na meta da pessoa para você fazer para ela. Mas, E aí você passa a ser os 98, né? sim, sem dúvida. Então, assim, é muito legal o que ele fala, porque as pessoas, a maioria das pessoas, às vezes até tem metas, mas não cumprem também. Então, tem Verdade. várias coisas que podem acontecer para você não estar nos 2% da população. E eu acho legal, porque isso para mim é um manual, né, que ele colocou, o que é que você tem que fazer e o que você não pode fazer para você não estar sob a custódia do diabo, né? Então, assim, o fracasso, ele faz parte, sim, faz parte de um dos steps do seu sucesso, né? Porque também sucesso é muito relativo, Gente, né? manda aviãozinho, manda coraçãozinho aí, porque nós nem começamos essa live. Olha o conteúdo que a gente já está tendo aqui, maravilhoso, né? Manda coraçãozinho aí, que tá perfeito. Andréia, e quem é esse diabo, então? Ele é uma figura mítica, e como todo mundo tem, ou ele é aquele que faz a gente entender, que se afasta da verdade, que nos afasta dessa consciência ampliada, né? Que nos afasta desse caminho de construção, né? Quem que é esse diabo, assim, nesse diálogo? O que você, na sua opinião, né? Lógico, Napoleão Hill, ele sabe quem é o diabo para ele, né? Mas, assim, lendo o livro, o que você acha que esse diabo representa para nós? Júlia, o diabo, ele é todo o lado negativo das coisas. Até ele mesmo fala no livro, ele fala assim, eu faço parte do elétron. Não tem a parte negativa, sou eu. Então, assim, você tem que saber positivar as suas coisas, né? Então, tudo que é negativo, tudo que gera ansiedade, tudo que gera medo, tudo que gera preocupação, faz
parte desse arsenal que é o diabo, né? Porque a gente tem na Bíblia o que Deus fala, né? Você veio para ter vida e ter vida em abundância. E às vezes não, a maioria das pessoas duvidam disso, porque elas vivem com medo de fazer as coisas, elas ficam com medo de ouvir o próprio coração nas respostas. A gente não precisa pedir opinião de ninguém para nada na nossa vida. A gente tem de ouvir o que está dentro do nosso coração, porque dentro do nosso coração está Deus, a gente tem Deus. E o que o diabo ele está nadando de braçada? Porque as pessoas elas não têm tempo para si próprias, né? Então, assim, o que eu acho muito legal, e eu não sei, eu gostaria de até uma maneira de poder espalhar esse tipo de mentalidade, né? Fala assim, cara, acorda, vamos procurar quem é você aí dentro. Fala, não, eu sei quem eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, isso aí foram que construíram aí dentro. Porque pessoas que te educaram, pessoas são os pais, os professores e os religiosos, né? Quem faz a educação da criança, eles colocaram dentro da criança as crenças próprias. E aquilo lá foi domando aquela criança a ponto de mais para frente ela ser autodomável, né? Ela se autodomar. Quer dizer, o que você é talvez não seja você a sua essência. Quem que era aquela criança que às vezes pensava em ir para a Lua? É essa pessoa que tem que ser resgatada, porque ela ainda não estava incrustado no subconsciente dela crenças de outras pessoas, né? Então, assim, eu tenho uma certeza muito grande que o diabo é tudo que tampa essa centelha divina da pessoa, né? E é uma coisa muito óbvia, é muito fácil de reconhecer uma pessoa que ela não se ouve, ela não tem a conexão com ela, pessoalmente com ela, né? E é tão fácil você visualizar águias, né? Pessoas que encantam, pessoas que carregam multidões. Por quê? Porque elas não vão no ritmo hipnótico, a gente vai falar sobre isso, da sociedade. Elas vão pelo pensamento delas. E o pensamento delas é tão encantador, porque o que é encantador na pessoa é o que ela é por dentro. Mas como a maioria faz o que os outros fazem, então a maioria não é encantadora. Né? Então, uma pessoa que pensa por si própria né, e coloca para fora isso e utiliza disso até honrando o que foi dado a ela se torna encantadora e ela, né, e encantadora de pessoas e arrasta multidões. Então, mais ou menos por aí. Não sabem, né, identificar o que é a sua essência de vida e o que são as personas, né? Porque assim, as pessoas, a gente tem que ter todas. Eu sou esposa, eu sou empreendedora, eu sou médica, eu sou artista. Mas eu sou mais do que isso, eu sou uma essência divina, né? E essa essência divina as pessoas precisam se descobrir, porque elas usam só a persona, né? E aí se perdem, né? Porque aí quando a persona é demitido, aí perdeu aquela persona, ela já não é mais nada, né? Então, acabou o casamento, acabou a persona do marido, a pessoa não é mais nada, né? Então, assim, o que ela é, né? E a gente tem esse trabalho, né, André? A gente tem o Milagre da Manhã, que é o momento onde a gente para se olhar, né? Então, fica aí a dica para quem quiser saber. O Milagre da Manhã é o momento de você fazer uma autorreflexão de si mesmo, né? Através da meditação, das afirmações positivas, do caderninho de gratidão, né? Do nosso treino do riso, né? A gente tem, porque a religião que eu sigo fala que as melhores horas são as horas da manhã, né? São as horas em que a gente abre aquele portal, né, de conexão, né, entre tudo que nós somos com o universo, né? Bem legal. Andréia, vamos entrar num tema que é muito legal, né? O pessoal fala que sexo é uma questão diabólica, né? E aí que entra a questão da deturpação, né?
o livro ele tem um capítulo específico sobre sexo, né? E ele dá realmente a dica da importância do sexo, então, e não como vulgarismo, nem luxúria, nada, mas o sexo na importância da evolução do ser humano, né? Do quanto que completa. Conta para nós essa parte, que vai ser um tema grandioso aqui. Eu acho fantástico você levantar essa lebre e todos os livros, os grandes livros de formação de líderes, eles falam muito sobre o lado sexual de um líder, né? Normalmente, os líderes, assim, praticamente 100% dos líderes são muito sexuados, muito, assim, tem o sexo como alguma coisa assim, é uma necessidade fisiológica, eles entendem dessa maneira e tem de ser entendido dessa maneira. Obviamente, nada em excesso faz bem, né? Água em excesso faz edema agudo de pulmão. Então, nada em excesso faz bem, por mais que você ache que negócio... Não, água eu posso tomar em excesso, não, né? Então, assim, comida em excesso faz mal, né? Dormir em excesso faz mal, ficar acordado em excesso faz mal, e sexo em excesso faz mal. Agora, a falta dele faz tanto mal quanto o excesso. Entendeu? A falta do sexo, a falta do sexo, quer dizer, o sexo ele tem que ser encarado como uma necessidade fisiológica da pessoa, assim como a gente tem necessidade de comer, dormir e de fazer as nossas necessidades fisiológicas, né, cocô, xixi, essas coisas. Então, assim, se a gente encarar dessa maneira, é até uma maneira, uma válvula de escape das energias e precisa ser feito, muito mais pessoas estariam mais centradas, né? Até a gente ouve falar, nossa, a fulana é muito histérica, né? Deve estar faltando isso para ela. Mas olha, eu tenho um fundo, um meio e uma sua superfície de verdade nisso muito grande. Por quê? Porque tem esse tabu, né, do sexo. E não, o sexo é uma coisa que precisa ser feita, e eu acho legal até, que eu vou até ler aqui para você, cadê onde está o negócio de sexo aqui? Esse livro aqui, ó. Olha o livro aí. Porque, olha só, sexo, no final de tudo, em resumo, ele faz vencedores e não perdedores. O que uma pessoa que faz sexo periodicamente tem? É o sexo controlado. Ele é o fator mais importante numa personalidade agradável. A pessoa que é agradável pode saber que ela é muito bem servida nesse sentido. Ele dá qualidade no tom da voz. Olha só, ele dá força motivacional aos desejos de uma pessoa. Ele mantém o sistema nervoso carregado. A pessoa que tem sexo periodicamente, tá? Tipo, todo dia. Ele afia a imaginação e capacita a pessoa a criar ideias, aumenta a criatividade, a capacidade criativa da pessoa. Ele fornece agilidade e definição. Ele fornece à pessoa persistência e perseverança. Olha que legal. Ele é um grande antídoto para todas as formas de medo. E aqui no livro, o Diabo, ele fala que assim, a maneira mais rápida de ele pegar uma pessoa para a turminha dele é o medo. É o medo de perder, é o medo de ficar pobre, né? Da pobreza, é o medo, Doença. é o medo da doença, é o medo de morrer, né? É o medo da crítica, medo. Então, a pessoa que tem essa necessidade fisiológica cumprida periodicamente, né? Ele tem um antídoto natural com qualquer forma de medo. E isso faz com que você se distancie cada vez mais do diabo. Olha que legal. Ele fornece imunidade contra o desencorajamento. Ele fornece resistência física e mental. Olha que tudo. A pessoa fica forte, poderosa. Por quê? Porque ela não está estourando por dentro, ela tá tendo válvula de escape, porque isso faz parte do corpo da pessoa.
né? Ela fornece qualidades necessárias para lutar sob quaisquer circunstâncias, aumentando a capacidade de autodefesa. Em resumo, ela faz vencedores e não perdedores. Isso que o sexo faz. E assim, o líder grande que tem atividade sexual praticamente diária, fala, André, mas eu não estou com parceiro e tal. Cara, atividade sexual você pode fazer sozinha, é você ter orgasmo, né? É você ter a possibilidade de liberar essa energia, que é importante, tá? E pessoas, por exemplo, para uma situação como a live dessa, ou uma apresentação num auditório grande, que você queira encantar, então você segurar um pouco o sexo para você ter mais energia aqui dentro, para você transmutar isso em forma de encantamento, isso é uma das habilidades que o líder faz, tá? Então, você usar do sexo a seu favor, né? Não estou falando pessoas que são ninfomaníacas, isso é doença, é diferente da gula, que é a doença de não saber o limite da comida, aquela coisa toda. Mas é de extrema importância ter orgasmo praticamente diariamente. Ter prazer, né? A pessoa se dá ao prazer, né? Porque o sexo é ligado ao chakra básico, né? E o básico é o chakra da criatividade, né? Então, o que dá a criatividade, né? Aquela coisa da criança, né? Da leveza, né? Tem que estar tudo ligado. Então, o que você está falando é verdadeiro mesmo, né? Porque é um processo normal, né? E a falta dele é anormal. Então, a gente tem que rever. Tem que rever por que não está acontecendo. Porque, não falando de anomalias, você já deixou bem claro, não é anomalia, não é doença. É o ritmo normal, né? Isso que é importante ter. Exatamente. Legal. Então tá bom. Eu nem abri os comentários, depois a gente abre. Vamos falar então dessa armadilha do diabo, que é o medo, né? E ele faz uma relação muito forte, né? Do medo com a fé, né? Conta para nós direitinho essa questão, Andréia, por favor. A fé em si, a fé em Deus, né? Porque é o seguinte, a pessoa que tem medo, ela está mais vulnerável, né? Então, ela precisa, quer dizer, para você evitar que isso aconteça, você precisa estar mais dentro de você e mais em conexão com Deus, para você não ter esse medo, né? Então, assim, quanto mais você tiver, souber do que você quer, qual é o seu propósito de vida, para onde que você quer ir, quais são as ferramentas que você vai usar para você conseguir o teu intento, mais você está focada na fé que te fez se mover a essa situação, né? Por que você levanta cedo com entusiasmo todos os dias às 5 horas da manhã, por exemplo, que é o nosso caso, né? O que faz a gente fazer isso? O que você está construindo? Isso faz com que você se desvie totalmente do âmbito do que ele fala, né, do medo. Porque como você sabe para onde você quer ir, então qualquer coisa que aconteça vai ser um fracasso temporário, vai ser uma etapa a ser vencida e não um obstáculo, uma coisa assim que determine a tua vida, né? Então, a pessoa que tem fé em si, porque dentro de si está o próprio Deus, né? Pessoa que sabe para onde quer ir, ela não tem medo, ela afasta totalmente o medo, porque ela transpõe barreiras, né? Você vê, por exemplo, imagina, fala, André, mas isso é coisa muito difícil de você concretizar. Então eu vou fazer dar um exemplo. Você imagina que você está chegando na sua casa, a sua casa é feita de madeira, tá? Então é fácil de pegar fogo. E lá dentro tá o seu sobrinho, né? Tá alguém que você ama muito, a sua mãe. Alguém que você ama muito e você chegou, ela tá pegando fogo.
E você viu que ela começou agora a pegar fogo. Ela, possivelmente, a sua mãe ou alguém que está lá dentro, ela tem vida, lógico ainda. Então, a tua fé, veja, vai fazer você ter medo de pegar sua mãe lá dentro, ou seu filho, ou quem quer que seja? Ou a tua fé vai ser maior e você não vai, em hipótese alguma, deixar aquela pessoa sucumbir? Então, veja, tudo depende do tamanho do foco que você vai colocar, da força que você vai colocar no teu objetivo. O objetivo da pessoa que chegou e a casa está começando a pegar fogo, é certo que você não vai deixar aquela pessoa morrer. É certo. Você vai quebrar a parede, você vai pular a janela, você vai fazer o que for, mas você vai tirar aquela pessoa. Isso chama-se fé. E não tem lugar para medo nesse lugar, nessa hora. Ponto. Entendeu? Então, é bem isso daí. Então, assim, é fé versus medo. Quem tem fé não tem medo. Ponto. Verdade, verdade mesmo. Vai fazer a todo custo, porque acredita que vai conseguir, porque quer salvar, né? Quer salvar de alguma forma. E o livro traz um tema muito importante, que você já falou, dos 98%, 2%, os alienados e os não alienados, né? E os alienados, né, ele traz até características de quem é alienado e quem não é alienado. Gente, leiam o livro, é maravilhoso. Quem não leu, leiam, é maravilhoso. E aí, a importância das crianças, né? Você já mencionou da escola, o quanto que a escola, né, coloca na cabeça da criança algumas coisas que é para elas, na verdade, não é uma reflexão, né? É aquela fase da educação que coloca, né? Não que faz a criança florir, né? Qual que você acha que seriam os pais terem como dica, né? Porque a educação é importante, a escola é importante, só que o sistema é esse. Só que os pais têm um papel diante da escola, né? De criar hábitos que façam com que as crianças comecem a pensar por si próprias, né? Comecem a criar a sua própria identidade, criar os seus próprios valores. Qual que seriam esses hábitos, assim, que seriam interessantes para tirar dessa alienação, né? Porque como diz todo mundo, a criança é a nossa esperança, né? O que acontece nas escolas, infelizmente, é assim, existe um programa já feito e aquilo ali tem que ser cumprido e as crianças, elas passam de ano tão logo elas decorem o que está no script, que são crenças de alguém que colocou lá. Então, elas não têm a oportunidade de discernirem sobre qualquer tema. Elas só vão tirar 10, por exemplo, se reescreverem o que está no livro. Quer dizer, não é o que elas pensam, é o que alguém pensou e que tem que ser parte do pensamento delas agora. Então, isso daí realmente tem que ser repensado. Por quê? Porque isso daí está formando os alienados. Porque nós somos formados pelos pais, com as suas crenças, que foram colocadas pelos seus pais e assim por diante, né, para trás, pelos educadores que têm um programa que eles seguem, que foi montado por pessoas com suas crenças também. Então, cada um acaba saindo um monte de robozinho da escola, né? Realmente, isso aí que você falou é muito interessante, inerente e, assim, preocupante, mas eu acho mais legal como a gente, em medicina é assim, o ruim é quando você não faz o diagnóstico. Se você faz o diagnóstico, você consegue fazer um tratamento. Então, o diagnóstico está feito, né? Existe a falta da estimulação da criatividade da criança. E, então, tem que ser feito o tratamento. E o tratamento é colocar essas crianças para administrarem efetivamente o seu próprio tempo, né? Mostrar para elas o que se come e o que se tem na sociedade para se comer e o que essas coisas que estão sendo comidas, o que pode provocar no corpo delas. E não deixar... né, que as coisas aconteçam, né? Mostrar a verdadeira natureza e a função das emoções das crianças, né? Mostrar, tirar essa coisa de você tem que ser desse jeito, né? Enquadra nesse quadradinho, porque senão você vai ser expulso da escola. Então,
querer saber mais sobre a criança e a criatividade, o que ela pode acrescentar no mundo, do que fazê-la enquadrar no quadrado de todo mundo para virar os 98%, né? Mostrar para a criança os princípios dos bons hábitos, né? Porque a gente começa desde pequenininho a ser instruído a comer fritura e tomar refrigerante na escola, né? A fazer, utilizar de um monte de coisas com muito sal, com muito açúcar. Tem escolas que não fazem mais educação física, e o certo seria fazer diariamente educação física, né? Ter 1 hora para educação física, por causa do organismo, né? Porque tem escolas de tempo integral, e se você não põe a criança nesse tipo de escola, você está fora, elas vão ficar fora do ambiente de trabalho, enfim, é um enovelado, né? Lembrar também as crianças, colocar, incrustar, né? Tentar incrustar na cabeça delas a importância da diferença entre a derrota e o fracasso temporário, né? Para elas não se sentirem perdedoras, né? Mostrarem que o que é importante é você tentar, e se você conseguir, ótimo, se não conseguir, tenta de outra forma, mas não muda teu foco, né? Isso daí vai fazer os vencedores. A importância de expressarem seus sentimentos, seus medos, né? Tem manias a sociedade de falar, especialmente para guris, que menino não pode chorar, essa coisa toda, né? Mostrar a necessidade delas tomarem as suas próprias decisões, né? Mostrar que o cérebro dela é um instrumento muito poderoso, e todas as respostas da vida ela pode encontrar dentro do próprio coração. Mostrar a importância da meditação, que é a conexão que ela tem com ela, com o eu mais, o eu delas mais profundo, né? Tem um monte de coisa, o perigo de acreditar em qualquer coisa, mas não deixar de ouvir todo mundo, né? Então, tem um monte de coisas que a gente deveria fazer uma corrente assim para poder ajudar Gente do bem. a diminuir essa impressão que tem dentro do coração dessas pessoas que estão se formando na sociedade, né? Porque aí ficam os adultos tentando se achar, muitos deles não se acham, porque para você crescer dói e dá trabalho, e você tem de se desconstruir para se reconstruir. É mais trabalhoso do que você já construir um negócio bem feito, né? Agora, imagina isso, André, tudo isso, um pai e uma mãe que está nesse processo de reconstrução, que precisa se achar no meio de todos esses papéis, buscar a sua essência divina e ainda ajudar uma criança a se descobrir, né? Então, assim, e tudo isso porque que a gente está vivendo, né? Os 98% estão vivendo o que? O ritmo hipnótico, né? Quando a pessoa entra nesse ritmo, né, que a Andréia vai explicar para nós, ela não consegue nem se olhar e nem ajudar as crianças, né, que seriam a função do pai. Explica para nós como que é esse ritmo, André, e como que a gente consegue identificar na nossa vida e tentar sair dele de alguma forma. Sabe que o ritmo hipnótico ele pode ser de coisas positivas ou de negativas, né? Para a gente sair, seria ritmo hipnótico que estaria maltratando a gente, seriam de coisas negativas. Uma coisa que eu acho interessante de adversidades, porque todos nós temos adversidades, é que a gente, nas adversidades, a gente tem a possibilidade de mudar totalmente, guinar a nossa vida para uma outra situação e sair do ritmo hipnótico negativo que nós estávamos, né? O que é um ritmo hipnótico? É fazer sempre a mesma coisa e querendo achar resultados e não vai conseguir nunca, porque está fazendo com hábitos diferentes, porque o que você tem dentro da sua cabeça é fruto de vários hábitos. Então, se você tem hábitos que não são bons, você vai fazer todo dia a mesma coisa, vai entrar num ritmo como se tivesse hipnotizado e vai ter resultados que não vão ser a contento. Diferente de pessoas, desses 2% da população, que se forçam a terem hábitos totalmente
positivos, hábitos totalmente saudáveis, porque aí eles conseguem transpor né, sair do ritmo hipnótico negativo e começar um hábito, né, uma sequência de hábitos positivos, porque aí você consegue um grande resultado. Então, o ritmo hipnótico, né, é a sequência de coisas que você faz, sendo positivas ou negativas. Pode ser um ritmo hipnótico bom, mas para você entrar num ritmo hipnótico bom, você tem que desconstruir um monte de coisa, inclusive coisas que você aprendeu quando criança. Tomava refrigerante, né? Um monte de coisa que você julga, né? Que são bons, mas na verdade eles te diminuem, eles te denigrem, né? E aí você não vai conseguir resultados que você quer com Criar esses tempo, 2% da população. criar tempo para si próprio, né? Para uma meditação, se ouvir, ouvir o mestre interior, né? Tudo isso é exatamente uma tendência para sair desse ritmo negativo, né? Buscar entrar no positivo, né? O da Exatamente. construção, né? Uhum. Aí o diabo, no meio da conversa, ele admite uma força, né? Ele admite que existe uma força e que essa força ele não consegue dominar, né? Porque é uma força que só os 2% detém, né? Que é a força que ele admite que é o concorrente dele, né? Que é a força de Deus dentro de cada um de nós, né? E Isso. ele fala, né, que as pessoas que estão alienadas são as pessoas que não reconhecem essa força dentro delas, né? Que elas vão caminhando, mas vão buscando fora, fora, fora e não está dentro delas, né? E aí fica essa questão mesmo. Como é que a pessoa consegue se reconhecer mesmo, essa força dentro dela, que ela é filho de Deus, que ela é o próprio Deus, que ela pode construir, né? E mais, cada vez mais dentro, e sair desses 98%, né? Vamos sair, né? Vamos criar o 3, 4% aí, né? Mudar essa regra. A primeira coisa, ele fala assim, né? São 7 passos que você tem de galgar para você conseguir sair desses 98%. O primeiro passo é você encontrar um motivo para você levantar todos os dias de manhã com entusiasmo. Então você tem que saber, é o tal negócio da construção da casa. Você tem que saber para onde que você quer ir, né? Então você tem que ter o projeto para você ter para onde ir. A outra coisa é a autodisciplina, como você acabou de falar. Então, assim, você tem um projeto, você sabe que é daqui, você quer estar de tal maneira daqui a 3, 4, 5 anos. Para chegar lá, você tem de ter uma disciplina que vá construir o que você quer, né? Que é o que a gente faz no GPS, né? Que a gente constrói corpo, mente, espírito e a riqueza. Então, você se projeta daqui a 3, 5 anos e aí você determina o que você tem que fazer todos os dias para, em uma semana, você ter um resultado, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Então, tem em algum dos livros que eu já li, que eu achei assim fantástico, ele fala assim, cuide dos seus minutos que os anos cuidarão de si próprios. Então, você cuidando minuto a minuto, né, dia a dia, do que você está construindo hoje, o tijolinho que você está colocando hoje, amanhã você vai colocar outro, depois de amanhã vai colocar outro. Daqui, quando você olha, passou um ano e você construiu um castelo, entendeu? Então, a autodisciplina é de extrema importância para você construir o que você definiu como propósito teu, né? O terceiro passo é você aprender com as adversidades. Porque, vamos combinar, você está lá construindo o teu castelo, colocando tijolinho, tijolinho. Mas hoje não tem cimento. E você foi comprar, estava em falta. Isso daí vai determinar você não continuar construindo? Não. Então, você tem que entender que cada adversidade ela traz a semente de uma virtude equivalente. Então, assim, eu estou fazendo uma analogia com o castelinho, só que assim, às vezes você está andando
e aí você tem uma adversidade muito grande. Alguma coisa faz com que você perca entusiasmo, que você chore um bocado, você comece a interrogar algumas coisas da vida, então coisas assim que dependendo das pessoas são leves, são pesadas, mas são adversidades. Então o que você tem que fazer? Você tem que só manter a disciplina. Nessa hora, você tem que manter o dia a dia, mesmo sem aquele entusiasmo que você tinha, porque você está passando por uma adversidade. Porque o diabo fala, a maioria das pessoas que tiveram grandes resultados, elas fracassaram muitas vezes, né? O Thomas Edison, ele decidiu que ia fazer a lâmpada ligar. E ele falhou 9.999 vezes. Ele tentou 10 mil vezes. Quer dizer, o cara, se na terceira vez que ele fracassasse, ele tivesse desistido, a gente podia ser que não tivesse ainda luz elétrica. Não é assim? Então, o diabo, ele fala, se o ser humano soubesse que a um passo muito curto do momento onde ele desistiu estaria o sucesso dele, muitas das pessoas não estariam sob o meu controle. Então, as pessoas desistem muito, muito fácil dos seus propósitos, né? Porque eles não foram muito fortes, talvez. Então, tem que pensar que cada fracasso ele é temporário. E não existe nada permanente se você assim o decidir. Você falhar na tua vida chama-se desistência. Isso você vai falhar. Então, é quando você entra sob a custódia, né? Sob o comando do diabo. Então, esse é o terceiro passo. Você usar das adversidades e entender que existe uma semente de uma virtude equivalente em cada adversidade, né? Outra coisa, influência das pessoas e o ambiente que você está. Então, assim, às vezes você tem força, mas tem muita gente colocando para baixo, entendeu? E você continua perto dessas pessoas. E você, existe outro texto clichê, mas é maravilhoso e é totalmente inerente, você é o produto das 5 pessoas que te rodeiam. Então, com quem que você está se comunicando? Do que você está se nutrindo? Então, eu até falo, né? Pessoas, lê-se qualquer coisa, tá? Então, o que é? Qual o tipo de podcast que você está ouvindo? Qual o tipo de vídeo que você está ouvindo? Qual o tipo de música que você está ouvindo? Que tipo de comida você está comendo? Com quem que você está se relacionando? Com quem que você está saindo? Veja se são pessoas que vão te ajudar a chegar no foco que você determinou para você no começo. Se não for, sai fora. Se na turma de amigos você for o mais... o seu sarrafo for o mais alto, sai dessa turma e vai procurar uma turma que faça o seu sarrafo subir mais, né? Não precisa você se desfazer dos seus amigos, mas põe eles numa situação que não seja tão que possa atrapalhar o teu foco, né? Sai sexta, sábado e domingo, enche a cara e vai dormir super tarde e passa o outro dia inteiro dormindo. Quer dizer, você atrapalhou o teu ritmo hipnótico de bons hábitos. Exatamente. Então, isso tá tirando você do teu foco. Então, presta atenção. Um dia, né, é diferente de você, né, entrar no ritmo hipnótico negativo. O quinto passo é o tempo. Então, você ter paciência. Você começa a plantar, você não vai colher maçã de uma macieira que você acabou de plantar uma semente. Você tem que esperar ela crescer e ela dar frutos. E para isso tem que ter o tempo dela, da natureza. E tudo que você vai fazer precisa de tempo. Se as pessoas não têm paciência, elas vão desistindo também, porque as coisas não aconteceram. Tem gente no meu negócio, assim, é um negócio, né, que você também faz parte, que se você trabalhar bem certo, trabalhado de 3 a 5, às vezes 7 anos, você consegue independência financeira e renda residual, e você, assim, você vai trabalhar para ajudar os outros a conseguirem também, porque você já tem liberdade de vida, você tem liberdade geográfica, financeira, você tem liberdade. E tem gente que chega
primeiro, precisa fazer o que tem que ser feito. Segundo, tem gente que chega, começa a trabalhar de maneira frenética, aí chega terceiro mês, isso não é para mim, eu tô perdendo meus amigos, e que eles estão zoando com a minha cara, e não sei vender, e que não sei... Ao invés de aprender as habilidades para você conseguir o que outras pessoas já conseguiram. Porque uma coisa assim, ó, você tem um foco. Se tem uma pessoa que já conseguiu, você consegue. Você só não consegue se você desistir. Então, né? Vamos combinar que você está desistindo. Então, tem muita gente que sai do negócio porque quer resultados que uma pessoa conseguir construir com 5 anos e quer com 3 meses. Né? Então, precisa dar o tempo. Esse é o quinto passo. O sexto passo é a harmonia. A associação com mentes negativas vai ser fatal para o teu negócio. Então, você tem que se associar a pessoas que pensam igual a você. É o mastermind. Então, além de você ter preocupação com o que você está se nutrindo, você também tem que ter preocupação com ir atrás de pessoas que estão na vibe que você quer, né? Se você quer ter sucesso, você vai procurar se conectar com pessoas de sucesso, né? E sucesso é muito relativo para cada pessoa, né? Mas é o sucesso que você determinou. Então, se você quer ser um pastor de igreja, você não vai se conectar com um mendigo lá fora pedindo esmola. Porque ele não vai te ensinar a ser pastor de igreja. Você vai se conectar com o pastor da igreja. Porque ele vai mostrar para você o que ele faz todos os dias e talvez esse seja o seu caminho para você traçar. Não é assim? Então, esse é o sexto passo, é a harmonia. Você ter harmonia com o que você está pensando. E o último passo é a cautela. Pensar muito antes de agir, de qualquer coisa que você for fazer. Então, pensar com quem você vai se associar, pensar o que você está enfiando na tua boca, em termos de comida, de bebida, fazer decisões. André, mas eu não sei se eu faço isso, não sei se eu invisto aqui ou se eu faço tal coisa. No teu coração está toda a resposta, entendeu? E ter paciência para tudo. Agora, uma coisa tem que ter cuidado, muito, e o livro fala isso, e eu acho muito legal. Ele fala assim... tenha cuidado com o que você pede, que por certo será seu. Então, cuidado. Pedir direitinho, né? Falo Muito muito. bem. Você me dá o microfone, minha filha, eu já fui, já voltei. Vambora, tá muito bem. Então, gente, coraçãozinho aí, coraçãozinho, tá maravilhoso. Eu tô quietinha aqui porque eu tô aprendendo muito, graças a Deus. Gratidão. Ó, além da força, o que o diabo usa mesmo, né? Ele acha, né? Na verdade, assim, o que ele acredita que impede das pessoas se ligarem nele é quando as pessoas estão ligadas num propósito definido. Quando as pessoas têm um propósito definido, elas se afastam efetivamente do diabo, que é a falta de consciência, que é a falta de clareza, né? Que é a realização em si, né? Da felicidade. E esse propósito definido é o que você falou, né? O número 1 da sua lista, né? Quando a pessoa acorda com aquela determinação, com aquela motivação, e às vezes nem com motivação, mas ela acorda sabendo, eu vou fazer isso, porque isso tem um propósito, né? Então, conta um pouquinho para nós esse propósito definido, Andréia. Até, talvez, né? Uns exemplos para nós. É o tijolinho de cada dia, né? O que você... você tem que achar qual que é o teu propósito, né? O que você veio fazer no mundo. E para você achar e ter tesão de fazer as coisas, você tem de ser muito fiel à tua essência. Ai, Andréia, mas eu sou... Andréia, né? Andréia Aleixo. Andréia, você é uma médica. Como é que você vai agora... porque antes a gente não era online, era presencial. Como é que você vai na casa das pessoas mostrar um monte de produtos que tudo bem, são maravilhosos, mas você vai lá vender com a maletinha na mão, você vai apresentar para elas uma coisa que uma empresa, como se fosse, né, tipo, como se fosse um rebaixamento. Cara,
tudo depende de como você enxerga as coisas, né? O meu propósito de vida, e eu descobri depois que eu fui para os Estados Unidos, quer ver, eu entrei num ciclo vicioso, né? Para mim era virtuoso, mas eu percebi depois que era vicioso. Por quê? Eu escolhi o que estava no menu para mim, na minha frente, nas condições que eu tinha. Eu não sabia que eu poderia impactar, ao invés de uma pessoa por dia nas cirurgias, eu podia impactar milhares de pessoas por dia numa live, por exemplo, que a gente está fazendo, e acertar dentro do coração delas que elas são poderosíssimas e tem Deus dentro delas. Entendeu? Então, assim, quando você entrou dentro de você, porque dentro de você tem Deus, e dentro de você existe uma habilidade que só você tem e que poderia, né? Porque muita gente morre sem apresentar essa habilidade e que poderia alterar o rumo da humanidade. André, mas eu não tenho qualidade nenhuma. Tem. A pior pessoa do mundo tem uma qualidade que alteraria a humanidade em termos positivos. O problema é que está lá dentro, fechadinho, dentro lá da essência, da centelha divina dela. E para entrar lá dentro, dói, dá trabalho. E se você decidir e entrar, né, e a meditação é a maneira mais rápida que eu descobri de chegar nesse miolo, nessa centelha, e você começar a florar e ser fiel a você mesmo e começar a florar esse negócio, você vai conseguir encontrar um propósito para você fazer diferença na vida das pessoas. Né? Para você, o propósito é fazer diferença na vida das pessoas. Então, pela sua existência, as vidas foram impactadas e aí você tem sucesso. Então, é de extrema importância que a pessoa que queira se desvencilhar dos 98% e sair da tutoria do diabo, que ela encontre e se mantenha conectado com o seu eu mais profundo, que é o eu divino, é o eu superior, é o que faz com que ela se ligue a Deus. Inclusive, no livro tem um pedaço que fala, que eu achei maravilhoso, as pessoas que se mantêm fiéis à própria essência, elas, depois que deixam o plano físico, elas se ligam diretamente a Deus. Por quê? Porque ele tinha deixado o pedaço dele na Terra e ela, como ela ela fez aquilo aflorar, ela quando deixa o plano físico, ela se liga diretamente a Deus. Eu achei fantástico esse pedaço, que na verdade, você mostrar para o que você veio para cá, para esse mundo, né? É muito rico isso, né? Porque assim, nós somos um pedacinho de Deus e, na verdade, todo mundo é um pedacinho de Deus, né? E, na verdade, todos somos um só, né? Quando a gente descobre isso, a gente vê que a gente não tem inimigos, a gente não tem pessoas más, né? E todos colaboram para o nosso bem. Isso é tão rico, né? E a gente descobre isso quando a gente descobre a nossa essência, né? Quando a gente descobre isso que você falou, essa essência divina dentro de cada um. Então, assim, para fechar, fé e disciplina e autodisciplina é o que afastam o diabo da nossa vida. Totalmente, totalmente. Você encontrar o que é que você ter autodisciplina em cima do que você traçou como propósito da tua vida, e você não vai ter medo de nada, porque qualquer coisa que venha acontecer, você sabe para onde você está indo, você só vai contornar. É até aquela sabedoria da água, né? A água, ela está andando assim, no curso de um rio, se ela encontrar uma pedra, ela não fica na frente da pedra. Ô meu, você vai sair da minha frente para eu passar? Não, a água não vai conversar com a pedra. Ela simplesmente contorna e continua. E isso faz com que você consiga transcender, né? E sair das garras desse coisinha ruim. Maravilhoso, gente. Vou abrir os comentários agora. Estava desativado para não tampar o seu rosto.
Gente, tá maravilhoso. Quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser perguntar, vamos ver. Gente, só comentários bons aqui, Andréia. Só Ai, coisa que bom. boa. Vamos cenar. Vamos acenar para todo mundo. Quem quer fazer alguma pergunta, pode perguntar. Andréia, maravilhoso, maravilhoso. Gente, que coisa boa, né? Dá para ficar aqui até meia-noite, não dá? Tudo de bom, né? Tudo de bom. Manda Tudo de bom. coraçãozinho. E aí vamos formar esse exército de, ao invés de 98%, vamos aumentar esses 2% para 3, 5%. Então fica aí o convite. Nós temos todas as manhãs o Milagre da Manhã, 5 horas de Campo Grande, 6 horas de São Paulo. Vem com a gente, se conecta, porque é maravilhoso, é um momento de autoconsciência, é um momento de você começar a olhar para você, de você reacender essa chama, né, dessa essência divina que existe em você, voltar para o seu primeiro amor, que é o primeiro amor com a nossa essência divina, né? E nos tornarmos um com o todo, né? A Andréia é maravilhosa, gente. Todos os dias é maravilhoso estar com ela no Milagre da Manhã. A gente aprende muito com todo mundo, a equipe, o grupo não é uma equipe. É uma irmandade, né? Uma sororidade. São pessoas que se amam na irmandade, que se apoiam, que se ouvem. Um dia um traz uma queixa, outro dia outro traz uma risada, outro dia um traz uma piada. E com isso a gente vai crescendo todos os dias. E a Andréia está com a gente. Gratidão, Andréia, por iniciar esse movimento de GPS da Águia, que a gente poder cuidar dos nossos savers. E, gente, semana que vem tem mais. Eu não vou falar ainda não. Gratidão, Andréia. Semana que vem Muito a gente se obrigada, encontra aqui muito nesse mesmo obrigada. bate-horário. Maravilhoso. Sexta-feira de novo com ela. Te amo, gratidão. Muito Beijo. obrigada, viu? Obrigada a você. Gente, Tchau. bom descanso. Ótima sexta. Beijo.